Olá, minha gente. Espero que todos estejam bem nesse contexto difícil, que nós temos vivido. Mas que bom que nós podemos estar aqui juntos através desse recurso. Então, dando sequência ou preparando o avanço das nossas discussões na nossa disciplina de tópicos em psicologia do trabalho e das organizações, a gente para um pouco hoje aqui para conversar sobre essa temática inevitável quando a gente pensa na prática, na praxis da psicologia do trabalho das organizações, que são as transformações no mundo do trabalho. Transformações que a gente vem experimentando ao longo de vários séculos, naturalmente, e que hoje especificamente se concentra em algumas dimensões e que nós precisamos trazer à baila para a discussão, a fim de que a gente possa compreender melhor essa praxis nossa enquanto psicologia, e especificamente com relação à psicologia do trabalho das organizações. Então, nós propusemos assim um texto que pudesse nortear a nossa reflexão. Eu me orientei por ele, mas também acrescentei alguns outros dados, algumas outras informações que achei pertinentes e que podem eventualmente favorecer aqui a nossa reflexão. Então, a proposta é que a gente se debruce um pouco sobre esse processo transformacional, lembrando que essas transformações, elas não são neutras com relação ao campo do trabalhador, à saúde geral dos trabalhadores e, em específico, à saúde mental dos trabalhadores. O que a gente pretende aqui é avançar um pouco nessa discussão dos processos transformacionais, do que aconteceu e que vem acontecendo, sobretudo nesse contexto pandêmico, e que a gente possa, a posteriori, pensar especificamente sobre determinar algumas categorias de trabalho que têm sido nesse universo agora que a gente está desenhando aqui agora, mais penalizadas com relação a algumas particularidades relativas ao contexto da pandemia. Mas vamos voltar aqui e pensar nessas transformações no mundo do trabalho e fazendo interface com a globalização, que é o que propõe o texto, Inicialmente, é isso que nós vamos fazer aqui agora, lembrando que, se é possível, segundo a leitura que nós fizemos, se é que é possível, e é possível naturalmente, fazer pontualmente considerações acerca dos impactos e dos resultados dos processos de transformação, do processo de transformação no mundo do trabalho, que tem atravessado a história, nós citaremos aqui minimamente essas três situações. Primeiro, o que na interface globalização e trabalho, considerando esse cenário de mudanças e de transformações, o mundo do trabalho tem experimentado? A primeira coisa diz respeito ao processo de precarização das relações de trabalho. Hoje estamos em 2021 e nós temos visto a olhos nus como que esse processo de precarização nas relações de trabalho tem se configurado, sobretudo se considerarmos a reforma, a última reforma, a qual se submeteu a essa situação em específico ligada às relações de trabalho. Então, nós temos visto, experimentado, inclusive, os novos modelos contratuais, os novos formatos em que essas relações de trabalho vêm se estabelecendo, e embora nós nos voltemos sempre para esse contexto pandêmico, é inegável que esse é um processo que foi iniciado anterior à globalização, naturalmente, e desde situações anteriores à globalização, desde o processo de industrialização, mas para esse recorte dessa nossa reflexão de hoje, nós nos deteremos ao fenômeno da globalização e de que forma esse fenômeno que fez diluir as barreiras comerciais e outros elementos que estão presentes um pouquinho mais na frente, de que forma isso reverberou nas relações de trabalho, trazendo para essas relações de trabalho essa natureza precária, em termos de formato de contratação, de empobrecimento da segurança social dos trabalhadores. Então, esse é o primeiro elemento, a primeira característica que a gente pode situar aqui, citar,
como fruto, como resultado, né, como produto do processo de globalização, na sua relação com o trabalho. Existem outros elementos, de outras dimensões, que foram impactados pelo processo de globalização. No nosso caso aqui, o recorte que a gente está fazendo, e para a nossa discussão, diz respeito ao trabalho, ou ao mundo do trabalho, ou como dizem alguns autores, aos mundos do trabalho, não é? Um segundo elemento que é trazido pelo texto diz respeito à racionalização técnica, administrativa e gerencial, viabilizada pelas medidas tecnológicas, aí a gente está vendo o viés tecnológico atravessar essa racionalização técnica e administrativa, mudanças na organização dos processos de trabalho, e isso tudo, de alguma forma, né, se é possível condensar isso em uma expressão ou duas, Lacaz quem vai citar como controle e direção centralizados e, em contrapartida, execução descentralizada. De que forma a gente pode ilustrar isso e pensar sobre essa situação, né? Hoje é sabido, é notório, não é surpresa, eu sei que não é, por exemplo, as situações de algumas grandes empresas multinacionais em que os seus escritórios são centralizados, inclusive em países diferentes, aonde a execução acontece do trabalho. E um dos exemplos importantes, né, talvez o mais clássico que a gente possa pensar desde os idos do início da globalização, é a própria Nike. Então não é surpresa, imagino para nenhum de nós, o fato de que, tendo um escritório centralizado, né, tendo um gerenciamento centralizado, a produção ela acontece, a execução acontece em torno do globo terrestre. Tudo isso em função das aberturas de mercado, e tudo isso naturalmente, tendo em vista a redução de custos, e invariavelmente isso vai acontecer. Então, veja, nós ainda estamos aqui pensando na interface globalização e trabalho. Nesse caso, foi mencionado, inclusive no texto, algo sobre a questão da precarização das relações de trabalho, e agora, especificamente, essa questão da racionalização técnica e administrativa, que vai reverberar em modelos tais como esse que foi exemplificado aqui agora, deixando claro que esse não é o único exemplo, que esse não seria o único formato, vamos dizer assim, de racionalização técnica, administrativa e gerencial, apenas para efeito ilustrativo. E uma outra característica que é apresentada é a chamada acumulação flexível ou incremento da acumulação flexível, que diz respeito a esse modelo produtivo, que é um modelo flexibilizado, em que tudo é flexibilizado, né? Que vai se inspirar no modelo japonês ou modelo Toyota de produção, em que a flexibilização passa a ser a característica central de todos os processos e de todas as relações, inclusive as relações de trabalho. Daí se origina inclusive essas questões relacionadas hoje, experimentadas inclusive no nosso país, desde a reforma trabalhista, hoje experimentadas como modelos contratuais que apontam também naturalmente para a precarização, né? Mas a questão é que esses três elementos, eles didaticamente se separam, para que a gente possa enxergá-los separadamente, mas naturalmente eles estão intimamente relacionados, posto que precarização das relações de trabalho podem advir do próprio modelo flexível de trabalho, então, onde se flexibiliza absolutamente tudo, onde se flexibiliza desde o processo produtivo até lá na ponta o próprio posicionamento do trabalhador e sua relação com a organização, com o emprego. Em algum momento esse nome, inclusive, cairá em desuso, porque se trata de um trabalho, e hoje a gente vê com uma certa frequência, né? Por exemplo, a questão do empreendedorismo individual como sendo uma das manifestações
em que esse modelo flexível se apresenta no sentido de responsabilizar o trabalhador, em que responsabiliza o trabalhador por sua manutenção ou pelo usufruto do trabalho que é por ele produzido. Então, na sequência, o que temos aqui é uma rápida ilustração, né, desse processo de migração ou de transição entre um modelo produtivo para outro modelo produtivo. A gente sai de um modelo produtivo em massa e migra aqui, estou falando assim de uma migração muito rápida, né, sem guardar detalhes, sem sinalizar detalhes desse processo, que não é simples assim, a gente sabe que não, mas para um outro modelo, né, essa ilustração aqui do relógio, né, com a expressão just in time, faz menção, né, faz referência a esse modelo de acumulação flexível, o modelo Toyota de produção, que nos apresenta uma outra expectativa, que nos apresenta um outro cenário. Você sai de um cenário de um modelo produtivo em que a acumulação ou o estoque, né, é preconizado, para um modelo produtivo em que o que se preconiza, na verdade, é o just in time, é o que a demanda apresenta na hora. Mas para isso, se apresenta também concomitantemente o que acontece aí. Voltamos agora para a vida, né, para o campo saúde do trabalhador, especificamente para essa saúde no que diz respeito à saúde mental. E aí o que a gente tem nesse novo modelo? Just in time, ou demandas expressas, ou ausência, né, de produção em massa, de estoque. O que a gente tem concomitantemente a esse modelo? A gente tem a necessidade ou surgimento de o surgimento compulsório, inclusive, para poder dar conta desse modelo, de um modelo profissional, de um trabalhador, na verdade, multifuncional, que dê conta das muitas demandas e das diferentes demandas que esse novo modelo preconiza. Então, nesse sentido, o que a gente tem, só para ilustrar, né? A principal característica era a produção em massa e a divisão do trabalho em manual e intelectual no modelo anterior. Nesse novo modelo, modelo flexível ou de produção flexível, ou onde a flexibilização é prioridade, nós temos maior flexibilização da produção com o intuito de atender às demandas do mercado. Lembrando que essas demandas são demandas múltiplas, né? Se nesse modelo anterior, né? Vamos lá ver se eu consigo usar uma canetinha aqui, ó. Se nesse modelo anterior, pensa bem, ó, você está trabalhando com uma produção em massa, não era possível pensar em uma produção em massa que não fosse tudo igual, né? E o filme fantástico, brilhante, de Chaplin ilustra isso muito bem, né? Então, são parafusos todos iguais, né? São placas todas iguais. Era impensável essa ideia de uma produção multifacetada. É o oposto que acontece nesse outro modelo. Você tem maior flexibilização da produção, atendendo às demandas do mercado, e com a inovação tecnológica essas demandas mudam com muita frequência, se alternam com muita frequência, e isso reverbera também no que é compulsoriamente exigido do trabalhador em termos de habilidades e competências e tudo mais. Então, você tem maior flexibilidade da produção, com o intuito de atender às demandas do mercado, o que ocasionou mudanças significativas no mundo do trabalho, culminando em jornadas de trabalho mais flexíveis. Olha o que a gente tem aqui, veja como dialoga bem, conversa bem com a história, com a história da precarização. Então, você tem jornadas de trabalho mais flexíveis, empregos temporários e terceirizados, bem como perda de direitos trabalhistas. Então, esse contexto aqui, vamos pensar aqui, ó, esse contexto aqui é o contexto que efetivamente, esse cenário, vamos dizer assim, é o cenário que efetivamente pauta para a nossa análise, enquanto psicologia do trabalho das organizações,
que se preocupa com a saúde do trabalhador e, em específico, com a saúde mental desse trabalhador. E aí, pensando na precariedade das relações de trabalho, eu fui buscar, isso aqui está fora do texto, né? Eu fui buscar aqui um recorte de alguns dados, só para a gente ilustrar isso de forma mais pontual. Veja bem o que é a Organização Internacional do Trabalho, você vai encontrar isso lá no site da OIT com tranquilidade, foi de lá que eu retirei. Ela, no ano de 1969, nós estamos falando em 52 anos atrás, viu? Deflagra um programa chamado Programa Mundial de Emprego e executa uma pesquisa no Quênia sobre a situação do emprego, a gente está falando no contexto africano, é claro, em que se observou um elevado número de trabalho no setor informal e daí derivam as discussões sobre a informalidade do trabalho. Essa pesquisa foi tão impactante ao se pensar sobre, veja, era um programa mundial de emprego, e aí a gente estava falando sobre, quando você pensa em emprego, você pensa em como é que chama? Você pensa na associação direta, em vínculo, aliás, em vínculo com uma organização, com instituição. Olha onde foi desembocar essa pesquisa, no conceito de informalidade. Por quê? O que se observou foi, na verdade, pouquíssimos vínculos, aliás, um volume inferior de vínculos quando comparado com o setor informal, com a informalidade. E aí começa a discussão sobre informalidade, que se expande para a África como um todo, a Ásia, América Latina e Caribe. E é claro que hoje é uma discussão que atravessa todos os continentes e localmente falando, estou falando do nosso, nacionalmente falando, é uma discussão que hoje impacta o mundo do trabalho nacional no nosso país e que hoje ganha uma evidência muito grande no contexto da pandemia, lamentavelmente, né, invariavelmente. Deixando claro que esse termo informalidade, ele é polissêmico, ele tem muitos sentidos. Então, há muitos arranjos há muitas combinações que são feitas, né? E que tentam explicar como se dá essa informalidade. Então, é um conceito polissêmico, né, como é dito aqui, mas que na nossa percepção e na compreensão, né, que se tem tomado para entender, tem essa característica, tem essa particularidade da ausência de vínculo empregatício, tá? Ainda para ilustrar essa questão da informalidade no nosso país, eu trago também um dado do IBGE, dizendo que a informalidade atinge 41,6% dos trabalhadores no país em 2019. Então, a gente está falando de uma situação anterior à pandemia. Mais ainda, o IBGE nos informa de que a população preta ou parda estava mais inserida em ocupações informais. Não é o objetivo dos dados, mas isso foi identificado e registrado, né? Está aqui publicado na Agência Brasil, tá bom? Você vê esse dado aqui na Agência Brasil. Só para ilustrar e dizer como que a informalidade ela acaba ganhando vulto. E nesse veja que a gente começou falando sobre esse contexto de globalização e como isso reverbera e como a questão da precarização e da informalidade ela é afetada ou redimensionada para mais no contexto da pandemia. E aí, inevitavelmente, a gente vai ter que falar mesmo sobre essa situação, né, nesse contexto que a gente tem vivendo. E aqui um outro dado, né, da Gazeta do Povo, dizendo que a pandemia impulsiona a informalidade no mercado de trabalho e CLT pode virar exceção. Então, apesar da polissemia do contexto do tema informalidade, ou do conceito de informalidade, que foi dito anteriormente, né, lembra que eu falei que para nossa investigação, hoje, atualmente, nas pesquisas que têm sido feitas, o que é que se toma como referência conceitual para entender a informalidade? Essa ausência de vínculo e de uma modalidade de contratação. Lembra lá no comecinho, nos primeiros slides, quando a gente falava sobre a modificação, sobre o impacto nas relações de trabalho? Olha onde foi que reverberou. Olha esse dado. Olha aqui, ó. Isso aqui foi dito esse ano, em janeiro desse ano, viu?
janeiro de 2021. Pandemia impulsiona informalidade no mercado de trabalho e CLT pode virar exceção. Então, chegamos a um extremo em que o vínculo via consolidação das leis trabalhistas tende a virar uma exceção. Tamanho é o impacto de todo esse processo, culminando no incremento da informalidade do nosso país. Certo? E aí um recorte do texto, de uma fala do texto, a dizer que a questão das relações de trabalho na contemporaneidade perpassa as mudanças advindas com a globalização, sendo assim, a própria organização do trabalho nesta lógica acompanhou a estruturação produtiva. É só para dizer assim, ver como o modelo produtivo interfere nas relações de trabalho, ver como a maneira como a produção acontece acaba reverberando nos formatos de relações de trabalho. Então, nessa lógica, acompanhou a estruturação produtiva do capitalismo, que migra daquele modelo de produção em massa para um modelo de acumulação flexível, que insurgiu nas atividades industriais com o processo de acumulação flexível de capital, garantindo com a industrialização e a mão de obra assalariada, além das formas precárias de empregabilidade e subempregabilidade, além dos desempregados. Então, a gente tem uma empregabilidade atrelada aos novos formatos de produção, os novos modelos de produção, que reverberam, repito, nas relações de trabalho. A gente tem uma subempregabilidade, e dentro desse conceito, você vai ter um construto aí de vários formatos, e aí você tem terceirização, você tem trabalho em tempo parcial, você tem contratos de trabalho que não estão atrelados à CLT, a consolidação das leis trabalhistas, e você tem, assim, uma diversidade de formatos de relações de trabalho e de modelos de contratação. Além desses dois grupos, você tem o grupo dos desempregados ou que está dentro dessa subempregabilidade, o chamado desemprego estrutural, que é uma forma de desemprego travestida aí de algum tipo de atividade econômica. Um conjunto de trabalhadores presos a uma situação de alienação e com as condições de trabalho insalubres. Isso foi dito no artigo que nós acessamos e que caminha aqui para a nossa finalização. Este modelo flexível de produção e controle do trabalho fez com que a produção estruturada a partir de processo produtivo flexível transformasse o trabalhador num sujeito polivalente, na operacionalização de diferentes tarefas e funções, de forma a interligá-lo entre as atividades de concepção e de execução do trabalho. E é essa polivalência que, é claro, é inegável, que tem um lado importante, que impulsiona o sujeito a buscar novas habilidades, competências, mas que no contexto, especificamente no nosso contexto nacional, no contexto do nosso país, que se depara com condições extremamente desiguais de educação, de saúde e, sobretudo, econômicas, esse modelo de polivalência é um modelo que não se aplica ou que é de difícil alcance para a esmagadora maioria do universo dos trabalhadores e trabalhadoras no nosso país. Por fim, e aqui sou eu que estou dizendo, para não concluir, porque essa é uma discussão que realmente se encontra inconclusa e dificilmente, pensando no mundo do trabalho, como diz Deju, um universo extremamente enigmático e permeado por tantas nuances. Então é impossível concluir essa discussão, essa reflexão. Mas um recorte final aqui do texto que nós acessamos, a dizer que os efeitos da globalização, que intensificam a pobreza, as deficiências regionais, além de favorecer um dos grandes horrores econômicos da contemporaneidade, que se revela E aí a gente fica com essas três expressões finais. Voltando lá para o começo. Globalização, mundo do trabalho.
E aí a gente tem a precarização como a bola da vez, ou como aspecto de vanguarda em termos de consequência desse processo de globalização. A gente fica com esses 3 elementos aí citados no nosso texto e que talvez, né, deixem aí a margem para discussões futuras. Primeiro, a expansão do desemprego estrutural, aí atravessado pelo processo de globalização e da precarização das relações de trabalho, que intensifica os índices de vulnerabilidade da mão de obra precária. E aí mais tarde, né, nas aulas seguintes e na segunda unidade, quando nós vamos nos debruçar especificamente sobre algumas categorias profissionais que têm sido vítimas mais expressivas, digamos assim, desse novo modelo, essa vulnerabilidade da mão de obra precária fica mais evidente, vamos dizer assim, em algumas categorias. E, por fim, como um índice, segundo a fala aqui do autor, que é intensificado, nós temos essa natureza flexível, da flexibilidade e da insegurança político-jurídica nas relações de trabalho. E aí, nesse universo aí, está presente os modelos de contratação, como já foram ditos, né? A ausência de seguro social, de segurança social, de proteção social para o trabalhador. Então, dentro desse contexto, se a gente pode fazer essa extração, né? Essa condensação sumarizada dessa discussão, nós encerramos dizendo assim, de fato, o processo de globalização, lembrando o que já foi dito anteriormente ali nos slides anteriores. Veja, para essa nossa discussão, a gente toma a globalização para frente, mas é claro que todo esse processo é anterior à globalização. Mas tomando essa nossa discussão da globalização para frente, nós temos minimamente, se é possível resumir, a expansão do desemprego estrutural, a vulnerabilidade da mão de obra precária, e a flexibilidade e a insegurança político-jurídica nos contextos de trabalho, nas relações de trabalho. No que isso vai reverberar em termos de saúde do trabalhador, nós temos visto e ouvido, e como se já não bastasse todo esse cenário, né, que vem sendo desenhado ao longo dos anos, hoje nós também nos deparamos com essa lupa que é colocada sobre todos esses elementos no contexto da pandemia. Então, para encerrar aqui essa nossa breve reflexão, fica aí uma provocação, né, para vocês pensarem um pouco sobre esse cenário. Sei que muito do que foi dito, que a gente vem discutindo, é algo que já vem sendo discutido em outros momentos, mas eu entendo que para construir esse lastro para as nossas próximas discussões era necessário que nós pensássemos sobre isso. Nos encontramos em nossa próxima aula. Espero que haja aí minimamente uma provocação para a tua reflexão a partir desses conceitos e desses aspectos que foram trazidos por hoje. Até breve, nos vemos logo mais. Forte abraço!